Bom, e uma outra informação, olha, na quinta-feira, a gente teve um episódio, a Folha de São Paulo publicou algumas despesas internacionais do Supremo Tribunal Federal. E depois disso, o que aconteceu? Essas informações que ficavam ali no site de transparência sumiram. Qual foi a justificativa do STF? Eles disseram que removeram o conteúdo do site porque o tribunal está atualizando a ferramenta de gerenciamento do sistema de dados, que não recebia atualizações desde 2015. Que coincidência, né, Bárbara? Só agora. Mas olha, os valores chamam a atenção porque a corte, depois de retirar do site de transparência, eles não confirmaram o que a Folha havia dito, e a Folha tinha se baseado no que estava ali no site de transparência, né? 564 mil reais reportados como gastos em diárias internacionais neste ano. Aí o STF foi questionado sobre esse valor e eles não confirmaram, apenas tiraram, então, o site do ar. Ainda sobre valores, olha, a ação de retirar o portal aconteceu depois que a Folha pediu mais detalhes, né? E as funções dos funcionários em missões internacionais, isso que chama atenção, porque, de acordo com a apuração, esse funcionário, Marcelo Ribeiro Pires, que é encarregado da segurança do ministro Dias Toffoli, parece que só com ele a despesa ficou em 99 mil reais. Quase 100 mil reais, né? Numa viagem, aliás, em 2 viagens para Londres e Madrid. Mas acho que o ponto-chave dessa notícia, Bárbara, é a coincidência do site ter sido tirado do ar justamente agora, né? Parece que o sigilo, tanto criticado ali pelo Lully, agora o STF está aderindo também, né? E eles viviam falando do Bolsonaro, lembra disso, né? Eu acho que o STF não contava que a Folha ia publicar isso. Porque eles estão tão acostumados com uma imprensa passiva e foi amiga durante tanto tempo, que o STF viu que a Folha noticiou, sabe que isso é muito ruim, porque o STF não tem dinheiro, é o nosso dinheiro que está lá sendo usado pelos ministros, que já ganham muito dinheiro. Aí vai falar, não, vou usar 100 mil reais aqui, enquanto está ocorrendo aquela tragédia no Rio Grande do Sul, para poder bancar um segurança. Um segurança. De um cara que já é rico. O Toffoli é rico. Então, eles sabem que foi muito ruim. E antes de eu prosseguir a partir daqui, a gente volta um pouquinho, porque o Estadão e a Folha já estavam sentando a lenha nos ministros do STF e os gastos exorbitantes. Tanto que o Toffoli veio se manifestar semana passada ou retrasada, não tenho certeza, dizendo assim, nós não merecemos essa cobrança da imprensa. Gente, o cara se fez de vítima, sabe? Tipo assim, meu peido fedeu, mas é um peido supremo. Vocês têm que aceitar, é importante, é um aroma, não é cheiro, é aroma. Então, eu disse, quando a gente estava abrindo, que a imprensa era um quarto poder, e para mim é o maior poder. A imprensa está de olho no STF. Agora a Folha faz notinha dizendo, diz leitor, no STF, no PT. Eu não esperava que isso acontecesse, mas isso está acontecendo. As empresas midiáticas, os jornais impressos, eles estão começando a ficar chocados. Eles estão começando a ficar chocados com o fato do Felipe Martins estar preso há 100 dias, porque ele não consegue uma certidão negativa de inocência. O Estado agora diz que você precisa provar que você é inocente. E agora eles estão ficando, estamos indo, o STF está indo longe demais? Isso foi um questionamento feito pelo New York Times. Não adianta tentarem te impedir de assistir os meus vídeos. Nós sempre vamos dar um jeitinho para que você fique por dentro de tudo que tá rolando. E agora você pode ter esse acesso a todos os meus conteúdos com o aplicativo da nossa família. Com o app do Te Atualizei, você vai ter acesso no seu celular a todos os conteúdos que eu faço para te atualizar com o rumo óbvio das coisas. Vai ser só um clique para você assistir a tudo isso aqui. Os meus vídeos exclusivos que eu faço no sofá,
as edições especiais do News, o meu jornal semanal, documentários sobre temas de política, podcasts, entrevistas e muito mais. Por enquanto, o app está disponível apenas para quem tem Android, mas daqui a pouco vai sair a versão para iPhone. Libere seu acesso a todos os meus conteúdos que estão disponíveis somente na minha plataforma. Muita gente de esquerda começou a despirocar, falando dos parlamentares brasileiros lá nos Estados Unidos, metendo o sarrafo em cima desses temas. Ah, que vocês não deviam estar lá? Devia? Que foi só depois que eles foram para lá, que a deputada pegou a fotinha do Alexandre e mostrou assim, ó, a carinha dele, que a mídia ficou, caramba, eles estão fazendo o que a gente não faz. Eu gosto de pensar que é assim, que bateu o remorso, uma culpa, ou porque eles sabem que vai dar ruim. Eu falo isso, deve ter uns 2 anos, e muita gente fala assim, ah, não acho que não. Aí vocês me contam aqui nos comentários o que vocês acham, se eu tô doida. Se vocês voltassem a 6 anos, voltassem 6 anos no tempo, vocês diriam que o Moro, o juiz Moro, o herói Moro, estaria na situação que está hoje? Ninguém diria. Ninguém diria. Alexandre está rumo ao nível tóxico. Porque agora o que os parlamentares estão tentando é que os parlamentares brasileiros estão tentando que os parlamentares lá de Roma consigam uma cópia das imagens do aeroporto. Imagina a gente conseguindo assistir que, na verdade, não teve nada do que foi anunciado. Eu tenho para mim que esse é um dos fatores que vai derrubar o Alexandre. O que foi feito na época dessa questão do aeroporto de Roma, um jornalista me ligou e falou assim, Bárbara, tá todo mundo aqui acompanhando o depoimento do casal e tá todo mundo sem acreditar que isso está acontecendo. Chocou a imprensa. O STF, ele escalou tanto, que ele deixou a imprensa chocada. E a imprensa agora, num sentido de, preciso me redimir, começa a noticiar os fatos. Eu não vou bater na imprensa agora, não. Eu vou ficar, não vou dar RT, mas eu vou dar um print na tela e vou republicar, tipo, olha o que estão falando. E aí, o STF não achava que a Folha poderia noticiar que eles retiraram o portal da transparência do ar, e a Folha foi lá e pá! Eu só estou pedindo, assim, por favor, um milagre de que o STF retire coisas do portal da transparência, mas que a Folha tenha salvo antes. Porque aí vai ficar feio. Eu tenho para mim essa é a minha teoria conspiratória. Informações serão retiradas do portal da transparência, por isso não foi derrubado. Para evitar mais polêmica, porque 100 mil foi de um ministro. Faltam 10. E aí, o que vocês acham, gente? E só um detalhe, né? 100 mil foi desse Marcelo Ribeiro Pires, né, que é encarregado da segurança. Mas a regra diz o seguinte, bem, a regra já é bem absurda, tá? Os valores das diárias internacionais são fixados em $959 para ministros. Então ele pode gastar, qualquer ministro do STF pode gastar $959, né? Vamos arredondar aqui, $1.000 por diária em viagem que ele está lá fora. Olha o nível de absurdo, são R$5.000 que ele pode gastar de dinheiro público, do teu dinheiro, do nosso dinheiro, tá? Para ficar em hotel de luxo lá fora quando ele viaja. E dos assessores é $671, né? Outros beneficiários, ou seja, que não sejam ministros. Bem, a reportagem diz que o fulano aqui foram 25 diárias internacionais entre 23 de abril até sexta-feira. Fazendo aqui um cálculo, né, eu até botei $672, né, vezes 25, vai dar, né, já em real, vai dar R$84.000. Então,
eu acho que ele tem que devolver 15 mil reais, né? Fica aí a dica para os parlamentares, porque ele passou. Você pode passar, mas só que a diferença você paga. A diferença você paga o seu dinheiro, você não pode usar mais do que o valor que está estipulado aqui pela lei. Então ele passou, no mínimo, aí 15 mil reais nessa história. Vai dar um pouquinho mais, mas é algo nessa ordem, então tem que devolver. Perfeito. Gente, eles sumiram com o site de transparência, estou aqui me perguntando quando é que vai voltar, mas isso me remete a uma outra história na época do TSE, na época da eleição, quando a chapa do Bolsonaro alegou que estava sendo, né, ali prejudicada pelo número de inserções. Lembra que eles sumiram, mas foi com funcionários do TSE que confirmou que as inserções realmente estavam beneficiando a campanha do Lula? E eles sempre usam a mesma desculpa, né? Ele saiu, mas não foi por esse motivo, não. É porque ele foi acusado de assédio. Ele estava assediando as pessoas no trabalho. Eles sempre dão um jeito de sumir com essas pessoas, né? E ele sumiu, realmente. Ninguém ouve mais falar dele. Lembra desse episódio, né, Bárbara? Eu lembro, e eu fico me perguntando, enquanto você estava falando, eu fico me perguntando, cadê os parlamentares da direita para ir atrás desse povo? Tem os outros povos que dá para ir atrás também, tipo, eu falo assim, oi, sumido, tá tudo bem com você? Tipo, tem um outro assessor também do Alexandre que foi acusado de agredir a mulher, ele era assessor da Secretaria Especial de Desinformação, e ele era assessor do Alexandre, que também, ó, ele sumiu. Queria saber se a gente não consegue chegar lá com um Ferrero Rocher. Pô, não tem ninguém que resista a um Ferrero Rocher, né? E aí, sumido. Tá tudo bem? Ai, gente, por isso não posso ser parlamentar. Eu ia acabar presa. Ia atrás desses caras oferecendo Ferrero Rocher.